vocês vão saber mais um pouquinho sobre orquídeas com Ivan Ribas no quadro Orquidoidos. Vamos lá, que até eu tô curiosa. Falta cadeira, não me falta sofá. Só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nela uma porta. É simples, não é coisa delicada. Só falta seu pé descalço pra pisar. Ela estava bem pega onde ela estava plantada. Só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar pra janela. Se o nosso amigo ali puder mostrar, eu aqui eu tenho condições de tirar pelo menos 3 mudas dessa planta. Eu trouxe até tesoura, mas não uso tesoura não. Eu uso o desmembramento natural, deslocamento da planta. Está aqui uma muda dessa micro-orquídea. Ela é grande, mas a planta é muito pequenininha. A flor em si, ela tem menos de 1 milímetro de tamanho. Então vamos preparar a planta. Outra técnica que a gente usa para o replantio e plantio de planta das orquídeas, né, é procurar o quê? Para onde ela cresce. Se ela cresce nesse sentido, a traseira dela nós temos que trazer bem para o canto do vaso, como eu fiz aqui agora. De maneira que eu possa realmente fazer um plantio ou replantio de maneira fácil para a planta, onde ela vai crescer, florir e multiplicar sem grandes dificuldades. O replantio é simples. Vocês não devem estar nem ouvindo o som daqui, ensocando aqui o substrato, mas é isso daí. Vou usar um pouco mais de material de drenagem para evitar acúmulo de água na planta, porque ela gosta de água, porém ela não gosta de acúmulo de água. O que mata a orquídea, né, é o seu excesso de água. Prontinho, em menos de 2 minutos nós fizemos um replante aqui de uma muda de orquídea, de uma micro-orquídea. Eu só esqueci o nome dela agora. Essa daqui eu vou fazer depois, senão eu vou ocupar muito tempo do pessoal. Mas essa daqui é uma outra muda grande, boa, tá sadia. As raízes dela como é que estão? Não só a raiz, como também a sua brotação está muito bonita. Na técnica, normalmente a gente não usa adubar a planta quando a gente faz o replante, porque a planta fica estressada, né? Mas hoje aqui eu vou mostrar para vocês o que é a adubação dela. Ela pode ser foliar, através de pulverização, mas como eu fiz o replantio hoje dela, eu não vou usar foliar, eu vou usar o adubo de raízes, radicular. Para quê? Para haver um crescimento melhor e mais fácil das raízes, para que não perca a planta, né? Tem muita gente que chama isso daqui de Viagra das orquídeas, mas não é não. Isso daqui é um composto orgânico. Ele é feito à base
de farinha de osso, carvão queimado, torta de mamona, e essa que é a receita dele. Tem a proporção exata para a gente poder fazer a multiplicação, fazer a proporção ideal para esse adubo. Então, o que acontece? No replantio ou no plantio, né, a gente não usa aplicar adubo, principalmente o foliar, porque o foliar não é orgânico. A gente costuma usar o adubo 100% orgânico. Como eu disse, o pessoal tem mania de chamar isso aqui de Viagra das orquídeas, mas não é bem Viagra não. Ele tem um estimulante por causa do alto teor de cálcio e de potássio. Então ele vai estimular aqui, depois desse transplante que eu fiz, né, ele vai estimular o crescimento das raízes, um enraizamento bem forte, bem sadio, né, uma planta bem envasada, num vaso pequeno, porque é uma planta pequena, apesar de ser uma planta alta, é uma planta pequena. Então o que acontece? Daqui uns 3, 4 meses ela vai estar completamente enraizada nesse vaso, e pode aturar aqui pelo menos mais uns 3 anos. Nesse vaso do jeito que está, essa muda do jeito que está. Essa outra muda não, essa outra muda aqui vai precisar de um vaso maior, porque o crescimento dela vai ser muito mais robusto. Então, gente, como eu já mostrei anteriormente, o replantio, que a gente chama de replante de orquídea, né, foi uma micro, eu tirei a sua muda, replantei para um vaso menor, para onde que ela haja o seu enraizamento e seu crescimento uniforme em todo o seu vaso, que vai ser pequeno de acordo com a planta. Agora, como nós estamos falando sobre as micros, né, eu trouxe aqui mais 2 micros da nossa região, quer dizer, do nosso Brasil. As micros, normalmente, quase em sua totalidade, ela só existe no hemisfério nosso, quer dizer, na nossa América. Brasil, Peru, Paraguai, Uruguai, né? E grande parte das nossas micros estão na nossa cordilheira. Essa daqui, por exemplo, é um Pleurothales, né? É uma planta simples de cultivo. Por se tratar de micro, a dependência de luminosidade dela é bem menor, mas, no entanto, a incidência de umidade é maior. Por isso que ela fica no seu ambiente um pouco mais restrito, um pouco mais fechado, onde ela tenha menor intensidade de claridade e uma maior concentração de umidade. Não quer dizer que seja água, e sim umidade. Porque as micros, na sua concepção, ela necessita realmente de umidade, calor, sem claridade. É isso que faz a sobrevivência dela. Ela pode ser plantada em placas, como essa daqui, uma Pictinia, que é uma micro da região do Espírito Santo, por sinal maravilhosa. Ela é uma planta pendente, que sua flor sai de dentro da sua folha, por isso o nome de pleuro. Eu trouxe 2 tipos de pleuro, né? A Pictinia, essa aqui é uma centera, né? Florífera. São quase da mesma família. A origem delas são sempre micros. As micros estão altamente ameaçadas de extinção, porque normalmente o seu crescimento, o seu habitat é muito próximo do solo para poder armazenar a umidade sem receber grande intensidade de luminosidade. Então o que acontece com as micros? O ameaço de acabar com as micros são os passeios ecológicos que as pessoas que não têm conhecimento da botânica nacional nossa
que saem fazendo suas trilhas, suas famosas trilhas, e param para descansar no encosto de árvore, que é onde é realmente o habitat natural dessas plantas, que elas são plantas quase que rasteiras. Elas ficam a 30, 50, às vezes até 1 metro de altura do solo, mas nas árvores. São plantas epífias. E as pessoas, ao fazerem a trilha, ou sentam, ou encostam o pé, ou arrastam, e isso faz com que a planta realmente vá sentindo, vá cada vez mais se definhando. E com isso elas não conseguem se multiplicar, e com isso, infelizmente, a sua extinção. O cultivo das micros não é difícil. É um pouco mais melindroso, é um pouco mais cuidadoso. Basta dizer que é uma micro. A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com elas. Menos luminosidade, um pouco mais de umidade, sem excesso de água de qualquer maneira. Então, para quem quer ter micro na sua coleção, a primeira coisa que tem que fazer é reservar um espaço, um local, onde a incidência solar seja bem menos intensa, bem mais fraca, mais sombreado do que sol, em que a umidade seja mais elevada, sem o excesso de água. Você pode molhar até todos os dias se quiser, mas sem o excesso de concentração de água na planta. Por isso nós usamos vasos de barro, cachepô de madeira, placa de madeira. Para quê? Para que haja a água, bata na planta e escoa totalmente, fica apenas a planta úmida, o seu enraizamento úmido, sem a concentração de água, para que a planta possa desenvolver naturalmente, como se estivesse em seu habitat natural. Porque nós, orquidófilos, procuramos trazer para as plantas aquilo que nós tiramos dela da natureza, que é o seu habitat. Nós não podemos reproduzir o habitat dela natural, na natureza, mas podemos trazer para ela o mais próximo do habitat dela, que é o quê? A madeira, onde ela vai ficar plantada, um escoamento de água bem mais próximo do que ela necessita. Então, esta é a função do orquidófilo: estudar a planta, a etimologia dela, ver a necessidade da planta e, em cima disso, a gente trabalhar para reproduzir, para multiplicar essa planta, porque senão ela vai para a extinção mesmo. As micros, se nós não tomarmos tendência, ciência da necessidade da preservação ambiental delas, nós vamos perder. Daqui a uns anos, nós vamos ver isso daí através de fotos. Bom, hoje nós já falamos sobre plantio de orquídea, principalmente de uma micro, uma planta muito sensível, porém rústica. Falamos sobre as micros, do perigo que elas correm, de sua extinção, por sua sensibilidade, sua proximidade ao solo, do cruzeiro, do passeio rural turístico, em que os seus técnicos não têm conhecimento da botânica. Até o próximo programa, um pouco mais sobre orquidofilia, sobre os orquidoidos, que os orquidoidos realmente são doidos. Só quem conhece é que sabe a loucura que a gente faz com relação à planta, a salvar a planta, resgatar a planta, cultivar a planta. É um trabalho bonito, é um trabalho que deve ser reconhecido por todos. A orquidofilia é uma maneira de se preservar a sua natureza. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Bom, e agora que vocês já aprenderam um pouquinho mais sobre orquídeas, fique ligado no próximo bloco, não saia daí. Nós voltamos já já, é rapidinho.
José Carlos, fala aqui para os nossos telespectadores todos os serviços que você tem aqui no salão para eles. Bom, tem a minha atividade, que é cabelo, né? Eu tenho mais uma outra cabeleireira que trabalha aqui comigo. Maquiagem. Fazemos. Atendemos para festas, casamentos, noivas e formaturas. Aliás, não vou interromper você. A maquiagem do José Carlos, não tem, a nota 10. Ele fez a da minha filha da formatura. Eu vi aqui outro dia uma do casamento. Vocês precisam vir aqui fazer um teste para vocês verem o que é uma maquiagem. Obrigado. Agora pode continuar. Eu trabalhei. Nós temos serviço de manicure, nós oferecemos serviço de manicure. Temos também um serviço de podologia, né, que é muito procurado. Muito profissional. E temos o serviço de depilação, né? A gente está oferecendo também esse serviço de depilação. Aliás, eu faço todos aqui do salão, tá? Então eu posso falar de cadeira. A depilação aqui do José Carlos, eu antes ficava assim um pouco receosa de fazer, porque todo mundo falava que dói, né? Dói. Mas a depiladora daqui, não tem igual. Não vou dizer você que você não sente, mas é tranquilo, você não faz aquele escândalo, ela depila maravilhosamente bem. Venham conhecer esse serviço. Próximo agora, por uns meses aí a seguir, você vai ir a São Paulo para trazer mais novidades pra gente, né? Se Deus quiser. Esse ano eu estou querendo levar toda a minha equipe comigo, entendeu? Nós estamos já programando e pretendemos ir todos juntos para São Paulo para a gente trazer bastante novidade. Eu faço parte da equipe, tá? Eu também vou. Você é convidada, com certeza. José Carlos, eu quero agradecer a você. E quando as pessoas quiserem utilizar todos os serviços aqui do salão, você está localizado aqui no Shopping Três Rios, no 3º andar, sala 316. E o telefone, vocês todos já sabem, mas nós vamos repetir para vocês não ter aquele... Esqueci, é só você ligar a TV que você vai ver qual é o telefone. 2255-2986. José Carlos Taus e toda a equipe dele está aguardando por vocês aqui no Shopping Três Rios.